Olá, irmãos queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Uma ótima tarde para vocês. Para você que está assistindo esse vídeo e ainda não me conhece, meu nome é Gleison Góes. Sejam bem-vindos ao canal Fim dos Tempos. Amém? Eu vou pedir a você que não se inscreveu no canal, se inscrevam no canal, deixe o seu like, deixe os seus comentários. É muito importante para que o canal venha a crescer a cada dia mais. Amém? Irmãos, eu claramente vou aqui já começar contando uma revelação que eu tive com a Renálida. Eu já disse que eu iria contar nos últimos 2 vídeos, acabou que eu esqueci. Antes de contar a revelação, e também eu estarei aqui falando com a cantora Lauriette. Amém? Todo mundo sabe que comigo não tem essa de apagar vídeo não, viu? Aqui é assim, aqui eu falo e aqui não existe, é zero a possibilidade de apagar o vídeo. Só para começar, amém? O pessoal todo mundo já até me conhece. Vamos lá em Jeremias, que eu quero dizer para você, essa palavra para você e para mim. Amém? Olha que palavra linda que Jesus diz para nós. Mesmo em meio a lutas, dificuldades que nós estamos passando, vendo tantas coisas erradas, olha que Deus diz para a gente. Jeremias capítulo 1, versículo 19. E eles lutarão contra ti, porém não prevalecerão, pois eu estou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Glórias a Deus. Vamos começar aqui falando da Renálida. Eu tive uma revelação com ela, meus amados e queridos irmãos. Eu acredito, isso o Senhor já me mostrou já há algum tempo, né? Devido a essa vaidade da Renálida. A Renálida, ela é uma referência para as mulheres. E outra coisa, aqui eu não estou dando nenhum aviso de Deus para ela mais, porque a profecia para a Renálida está aí no canal, amém? Só estou fazendo um comentário e quem sabe, caso ela veja esse vídeo, ela se posicione. E aí, quando Deus fala algo para a pessoa, o intuito de Deus é que a pessoa se arrependa e se converta do que aquela pessoa está fazendo que está desagradando a Deus. A gente fala assim que as pessoas do mundo... Existem pessoas ímpias que a gente fala assim, olha, fulano, você precisa se converter a Jesus. Olha, cicrano, você precisa se converter a Jesus. Mas eu, pelos olhos espirituais que Deus me deu, eu consigo ver que tem muita gente dentro de igrejas e também aí em canais em YouTube que está precisando se converter também. Porque está jurando que está abafando, mas para o Senhor não está. A Renálida, por exemplo, lamentavelmente é uma delas. Lembrando para vocês que eu não tenho nenhum problema contra a Renálida, até mesmo que eu nem poderia ter, porque eu sou um servo de Deus, eu tenho que amar os meus irmãos em Cristo Jesus. Eu tanto a amo que eu estou aqui entregando, falando algo de Deus aí que está acontecendo na vida dela de errado, para que ela mude, para poder o objetivo de Deus maior, que é o quê? A pessoa morar no céu, que ela alcance a vida eterna. Amém? Deus me levou, irmãos, até a igreja da Renálida ali, e ali quando quando o Senhor me levou e eu cheguei até a igreja dela, eu olhei para ela e aí, irmãos, eu via um cachorro. Todo mundo sabe que um cachorro representa Satanás. E aí, quando eu vi aquele cachorro ao lado da Renálida, eu dizia dessa forma, meu Deus, esse aí é pior que o outro. Esse demônio é pior que o outro. Certamente, eu acredito que o demônio que esteja... As pombagiras ali que estão se apossando da vida da Renálida, né, irmãos? E também aquelas pessoas ali que cercam elas. Ela tem um homossexual ali pregando na igreja dela, com a vida toda desconcertada com Deus, né? E ali também outras pessoas que ela convida ali, lobos devoradores, para poder pregar na igreja dela. Só sei que Deus mostrava esse cachorro do lado dela imenso, que representa Satanás. E eu falava assim, meu Deus, esse aí é pior que o outro.
E aí eu olhava aquelas mulheres que auxiliam ela ali, e eu via, sabe aquelas fitinhas do Bom Jesus da Lapa, que você vai na Bahia, você recebe aquelas fitas que amarram na mão assim, para trazer sorte, para trazer como se fosse superstições, né? Ali Deus me fazia contemplar várias fitinhas daquela do Senhor do Bonfim, não sei o que do terço, isso, e como se fosse uma bancadinha assim, aí tinha essas fitinhas de idolatria, assim, misturado com misticismo, e aí quando eu olhava, tinha uma mulher que ajudava a Renálida, que colocava a mão assim, rapidamente, eu creio que era uma pombagira, e aí aquela pombagira, Deus me fazia contemplar as garras deste tamanho, com a unha de gel, as unhas de gel dela, irmãos, era desse tamanho assim, aí aquele demônio colocava aquelas garras assim, imagina, por exemplo, como se fosse um varal de estender roupa. Aí era como se fosse um cano, um varal assim, né? Da grossura de um cano assim. E aí tava aquelas fitas de idolatria, como eu falei para vocês. E aí aquele demônio colocava a mão assim, desse jeito colocava a mão. Aí Deus me fazia contemplar. Eu conseguia ver a mão da pombagira e as garras dela deste tamanho, irmãos. As unhas de gel, gigantesca. Deus me fez contemplar aquela pombagira com aquelas garras. Eu olhei claramente, eu via as unhas de gel imensas. Triste, né? A Renálida não ouve, não larga as vaidades ali. Muitas mulheres estão copiando ela. Muitas também que criticam ela fazem a mesma coisa que ela. Mas Deus diz, fale as casas rebeldes, quer ouçam ou deixe de ouvir, pois casas rebeldes eles são. Quero dizer para vocês aqui, antes de eu ler, que eu preciso ler muita coisa para vocês. Olha, irmãos, eu não fiz vídeo porque eu estava aí, Deus me proibiu de fazer, porque eu estava aí orando pela Marion Terra, pelo caso Lucas Terra, e aí eu estava em oração e Deus me mandou que não postasse vídeo até o julgamento final, onde os monstros, os assassinos cruéis da seita satânica universal fossem condenados. Amém? Lamentavelmente triste, não vi nenhum canal evangélico, quase nenhum canal que se diz evangélico postando. E ali a Bíblia fala que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Que fome de justiça e que sede? Que eu não vi quase ninguém se sensibilizando e se indignando e apoiando aquela mulher. Poucos canais, eu acho que o meu e mais uns 2, 3 falaram sobre a morte cruel do filho da Marion Terra e apoiaram ela. Só que, glória a Jesus, nós não dependemos de apoio de ninguém, irmãos. Porque Jesus, a Bíblia fala que Deus, ele é o pai dos órfãos e o juiz das viúvas. Na sua santa morada, ele quem defende as causas dos órfãos e ele é juiz das viúvas. A Marion Terra é viúva e foi Deus quem bateu o martelo e fez justiça por ela, porque a palavra do Senhor é verdadeira e não mente. Amém? Vamos dar sequência aqui nesse vídeo abençoado como sempre. Vocês já estão cansados de saber e me conhecem, né, meus irmãos? Vamos falar aqui sobre vamos falar aqui, meus amados e queridos irmãos, eu amo vocês. Muitas pessoas falam, vou falar sobre Lauriette já. Só um minutinho, segura aí, que eu estarei falando sobre a cantora Lauriette. Uma coisa também que muitas pessoas têm dúvida, irmãos, quando se diz pagar um preço por algo ou causa, ou pagar um preço por alguém em oração. Deixa eu explicar para vocês. É porque o servo de Deus, ele sofre quando você fala, irmão, ore por mim por tal causa. Quando Deus me usa, por exemplo, para revelar algo oculto e escondido, os demônios que ali atuavam na vida daquela pessoa, ou caso Deus arrancar a máscara de um lobo, ou a máscara de uma loba, de uma mentirosa, né? Aí Deus arranca a máscara. Os demônios que atuam na vida daquela pessoa ficam com raiva de você, e aí você sofre o quê? Retaliação dos demônios que estão agindo na vida daquela pessoa. Então, quando você ora e a gente fala pagar um preço, é por quê?
Porque a gente sabe que quando a gente ora, o inferno vai se levantar, os demônios vão entrar, vão se levantar, usar alguém da nossa família, um filho vai adoecer, ou um vizinho, enfim, de alguma maneira, o diabo vai fazer algo para poder como nós sabemos claramente o que significa retaliação, dardos inflamados e setas do maligno. Então, isso que significa pagar o preço. Quem pagou o preço na cruz por nós foi Jesus Cristo. Mas quando eu oro por você, irmão, ora por uma causa, sei lá, do meu filho e tal, pela libertação, e aí a gente vai orando pela libertação, o diabo, ou por exemplo, se teu filho tiver um vício, aí a gente vai orando, Senhor, joga por terra aquele vício das drogas, não sei o que e tal, vai queimando, vai repreendendo, meu Deus, vai enviando anjos, Senhor, em nome de Jesus, para jogar por terra as prisões, as correntes, as algemas espirituais que estão prendendo, Senhor, o filho da irmã fulana de tal nos vícios, da droga. Aí o diabo que está usando aquele filho, aquele seu filho nas drogas, fica com ódio e furioso, porque eu estou orando, ou você está orando, e aí procura algum meio de retaliar você, de acontecer alguma coisa para poder você parar, para te paralisar, para você desistir de orar, ok? Ou mudar o seu foco, o teu alvo ali da oração, da busca, entendeu? A intenção de Satanás é te desviar do teu alvo. Então ele vai usar pessoas ao redor, usar um vizinho, alguém da própria família. É terrível. Então vocês têm que ficar atento a isso. E isso que significa pagar um preço. Quando você ora por uma causa, por alguém, né, ou por uma situação, o diabo não fica satisfeito e aí ele vai usar de retaliação contra a tua vida. Aí cabe a você parar, ter medo do inferno, do diabo, ou seguir em frente, confiando em Jesus, que é muito mais forte. Jesus Cristo já derrotou Satanás na cruz, e é Ele quem envia os anjos para poder nos socorrer e nos ajudar. Maior é quem está em nós do que quem está no mundo. Amém? Então, é isso que quer dizer pagar um preço, porque a gente realmente sofre retaliação quando a gente ora, como eu expliquei para vocês. Mas eu não desisto não, tá, irmãos? É pior ainda, aí que eu continuo a orar mais ainda. Deus, quando quer, já falei sobre isso, irmãos, antes de falar da Lauriette, vamos falar também falando da glamorização do Evangelho de Jesus Cristo, né? Eu quero saber onde no céu existe carteirinha. Eu sou membro de carteirinha, eu sou Flamengo de carteirinha. Eu sou Vasco de carteirinha. Eu sou Fluminense. Você sabe que os times de futebol têm carteirinha, nas igrejas também. Eu sou Deus é Amor de carteirinha. Eu sou Assembleia de carteirinha. Eu sou Batista de carteirinha. Elas têm carteirinha. Tem carteirinha igual time de futebol. Porque as pessoas são propriedades exclusivas das igrejas. Não é de Jesus. O rebanho parece que não é de Jesus. A sensação que a gente tem é que eles demarcam a pessoa como propriedade exclusiva deles. Aí por isso que tem que ser membro de carteirinha. Quando eu evangelizo pelo Brasil inteiro, que eu evangelizo, algumas pessoas perguntam assim, de qual igreja você é? De qual igreja você é? Eu não sou de igreja nenhuma, eu sou de Jesus. Amém? Eu vou morar nos céus. Meu nome está escrito no livro da vida. Eu levo as mensagens do Senhor Jesus Cristo, dizendo às pessoas que Jesus está voltando, para eles acordarem que a vinda do Senhor está próxima. Entrego a mensagem da salvação. Não prego placa nenhuma. Aí eu evangelizo, falo do amor de Deus. Aí o Espírito Santo de Deus vai direcionar a pessoa, caso a pessoa encontre alguma congregação que tenha líderes, pastores de verdade, comprometidos com a obra, comprometidos em pregar a verdade, em pregar o Evangelho de Cristo. Aí a pessoa fica a critério da pessoa. Eu não posso evangelizar. Eu tenho um espaço aqui que eu agora vou reabrir um espaço de oração aqui,
uma vez por semana, né, irmão? Já comecei a semana passada, na sexta-feira passada. Hoje, eu creio que vou continuar hoje também, já vou fazer hoje. Tenho algumas outras coisas para resolver, mas eu creio que hoje também vai ter esse período de oração e louvor aqui também. Então, eu não prego placa de igreja, eu prego o Evangelho de Cristo. Amém? Jesus pregou alguma placa? Ai, vai. Você é de qual igreja? Vai em tal igreja. Aí eu direcionar a pessoa? Não. Vá na Batista. Não, vá na Assembleia. Não, vá na... Deus é amor, porque ali, Deus está só ali. Ai, vai... Não posso fazer isso, irmãos. O Evangelho de Cristo não é isso. E o trabalho de evangelização não é assim. Amém? Eu, particularmente, sigo a palavra. Então, aí é igual o time de futebol, eles têm carteirinha. Como eu disse para vocês no outro vídeo, pessoas que querem até visitar o hospital não pode, porque não tem carteirinha. Porque o inimigo faz de tudo para atrapalhar o agir de Deus, mas não atrapalha porque com carteirinha ou sem, Deus prepara uma situação ali, uma pessoa fica doente, aí a pessoa vai no hospital, fica internada, e aí, lá dentro, na internação, Deus te usa para evangelizar o hospital todo. Não precisou de carteirinha. No presídio também. Deus permite que um familiar seu vai preso, e aí você evangeliza o presídio todo, e aí Deus não precisa de carteirinha. Glória a Jesus. Amém? No céu não vai entrar carteirinha. No céu, quando você chegar, vai entrar os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo, e aí o seu nome vai estar escrito no livro da vida, ok? Você vai aceitar Jesus, quem crê e for batizado será salvo. Teu nome vai estar no livro da vida e não numa carteirinha. Lá no céu não tem carteirinha. Eu nunca vi dizer na Bíblia que lá, quando você chegar, vai existir carteirinha. Nunca ouvi dizer. Não existe isso na Bíblia. Totalmente antibíblico. Igual o time de futebol. Igualzinho. Veja. Os times de futebol não são Flamengo, Vasco, Palmeiras, São Paulo de carteirinha? Na maioria das igrejas também, é carteirinha. Se não tiver, a pessoa se sente menor que o outro, desvalorizado. É assim, é triste, é lamentável o que tem acontecido nos dias atuais nas igrejas, viu, irmãos? A pessoa se sente até inferior por não ter a tal da carteirinha. Pois eu não tenho a tal da carteirinha, eu sou um servo de Deus, valoroso, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Eu não tenho carteirinha, mas podem ter certeza que eu tenho o principal, meu nome escrito no livro da vida. Amém? O que vocês acham? Deixa a sua opinião nos comentários. Eu gostaria de saber de vocês. O que vocês pensam sobre isso, essa história de carteirinha? Vamos saber, deixa os comentários, eu quero saber se vocês pensam como eu, se o que é importante não causa uma espécie de inferioridade nos irmãos que não têm. Eu não concordo com isso, eu quero saber a tua opinião. Deixa nos comentários. Amo vocês. Já falei sobre isso, agora vem Lauriette, né, irmãos? Lembrando, Deus, na Bíblia fala que Deus ele manda o sol e a chuva para todos, tá? Mas a coroa e o nome escrito no livro da vida somente para os lavados e remidos. Muitos são chamados para o céu, mas preferem o mundo e o pecado, né? Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Porque muitos não querem abrir mão do pecado para seguir a Jesus. Lembrando, irmãos, que ao passar dos dias, dos anos, vocês devem obter maturidade espiritual e sabedoria, e não frieza e perderem o primeiro amor. Não tem pessoas que cada vez mais que passam os anos, ao invés de se santificarem e se purificarem para morar nos céus, estão piorando. Por isso que a Bíblia fala, quem for santo, santifique-se mais. Quem for sujo, suje-se mais. Tem pessoas que ao invés de se limpar, está se sujando. Quem tentará contra os escolhidos do Senhor? Né?
Muitos chamados e poucos escolhidos, o que significa isso? Jesus Cristo lê, eis que estou à porta e bato. Jesus diz, vem, eu quero te dar a vida eterna. Seu nome é escrito no livro da vida e descanso eterno para a sua alma. E a pessoa diz, não, eu quero minha cervejinha, eu quero meu cigarrinho, eu quero me prostituir, eu quero fornicar, eu quero fofocar, eu quero me esconder atrás da Bíblia. Vou contar para vocês, eu evangelizando, o que eu vi dentro do ônibus. 2 mulheres dentro do ônibus. Eu acabei de evangelizar, estava voltando para casa dentro do ônibus. 2 mulheres assim conversando. Eu, quando entreguei o folheto a elas, a paz do Senhor, a paz do Senhor. E aí eu fiquei em pé ao lado delas e aí elas começaram a conversar. Elas estavam falando da vida do pastor, falando da vida da irmã da igreja. Olha, pastor, fulana tá meio assim porque uma estava falando para outra. No dia do juízo final, eu vou pagar por tudo se eu estiver inventando e caluniando. Se eu estiver mentindo, essas mesmas palavras minhas me condenarão. Amém? Aí ela falou assim, uma falou para outra, olha, pastor, fulana tá meio assim porque tá achando que eu quero ficar com o Senhor. Que eu tô interessada no Senhor, pastor. E eu ouvindo dentro do ônibus. E o povo dentro do ônibus também escutando. Mas eu estou aqui para ajudar na obra, viu? Qualquer coisa, eu até saio daqui da igreja e eu ouvindo isso, apavorado, irmãos. Eu estava com o olho desse tamanho, eu estava apavorado, viu? Ouvindo isso. Imagina as pessoas que são ímpias, que não se converteram a Jesus, ouvindo aquelas 2 futriqueiras, fofoqueiras dentro do ônibus, comentando sobre a vida do pastor e da outra irmã da igreja. E aí, agora você imagina um ímpio ouvindo tudo isso, esse futrico, mexerico, desse mau exemplo, escândalo, irmãos. Deixem de ser fofoqueiras, a fofoca é um pecado terrível e traz contendas. Então, como eu disse, muitos não ouvem o chamado de Deus e então não oram a Deus para te dar forças para sair desta vida que você vive, porque eu sei o quanto é difícil. Existem correntes e algemas que me prendiam e que te prendem também. Mas no momento que eu cismei, por exemplo, eu fumava, né? No momento que eu cismei, cansei daquela vida, olhei para o céu e disse, meu Deus, em nome de Jesus, socorre, perdoa os meus pecados, me tira dessa vida. Eu não quero, eu não aceito mais essa vida para mim, Jesus. Eu te entrego o meu corpo, minha alma e o meu espírito nas tuas mãos. Então, foi o que eu fiz, tá, irmãos? E aí, então você está dizendo, quando você fala isso, você está dizendo, Jesus Cristo, vem, eu dependo de ti, o Senhor é a minha força, eu não consigo só, mas contigo sim. Dessa forma é que você abre a porta do seu coração e Jesus Cristo entra na guerra com os anjos e você consegue se libertar. Inclusive dos vícios, tá? Eu parei de fumar, olhei para o céu, fumava e olhei para o céu e falei assim, com o cigarro na mão, falei assim, Senhor, eu não consigo parar de fumar, me dá forças. Eu pedi a Deus assim, Senhor, que todas as vezes que eu for fumar, que o Senhor faça que eu tenha uma vontade de vomitar e eu não consiga mais fumar, todas as vezes. Eu peguei, se eu não me engano, no 3º cigarro, já me deu ânsia de vômito, eu fumei, eu olhei para o céu e falei, Senhor, me ajuda, me socorre, me dá desejo de vomitar. Todas as vezes que eu colocar esse cigarro na minha mão, Senhor, que eu sinta vontade de vomitar, socorro, meu Deus, me ajuda. E fumando. Meu Deus, por favor, em nome de Jesus, Senhor, me dá força, me liberta desse vício maligno. Hoje, até quando eu vejo alguém fumando, misericórdia, me dá vontade de vomitar até hoje. Me dá falta de ar. Jesus me libertou assim, porque eu olhei para o céu e pedi socorro a Ele. Você tem que fazer a mesma coisa, porque sozinho você não consegue. Amém? Olha, na Bíblia fala que Deus, Ele, a todos o quanto Ele ama, Ele castiga, tá? Muitas pessoas falam assim, mas o irmão Gleison só profetiza coisas fortes no YouTube, porque quando a gente profetiza algo da parte do Senhor de conserto,
ou que Deus vai permitir que vai acontecer com a pessoa para que a pessoa venha abrir os olhos, se arrepender. A pessoa fala que a gente está jogando maldição. Fala. Quando a gente fala que Deus mostra algo pra gente, que revela, e a gente entrega a revelação, eles falam que a gente está jogando maldição neles, porque são casas rebeldes. Ok? Eu profetizo várias coisas, né? Onde eu vou nas ruas, o que Deus me mostra, eu vou falando para as pessoas, vou revelando o que Deus manda eu falar, mas ultimamente, que estamos no fim dos tempos, da vinda de Jesus Cristo, o que Deus quer é que você se conserte para morar no céu, mas a escolha é sua. Caso queira que a sua alma queime no lago de fogo eterno, você ouve, depende de você, né? Três irmãs me chamaram para ir numa igreja, e aí não acharam a igreja andando comigo, elas não acharam, vamos ali que eu vou na igreja ali, vamos lá visitar ali uma casa de oração, que lá é muito legal, o pastor é um servo de Deus abençoado. Eu falei, estou muito cansado, acabei de chegar do evangelismo, irmã. Não sei se eu vou. Ela falou, vamos lá, irmão, vamos lá com a gente, tal. Eu fui com elas. E aí, no meio do caminho, eu olhei para a irmã. Quando eu olhei a irmã saia, estava com a saia toda coladinha, justa no corpo, com a calcinha toda desenhando o corpo. Uma irmã eu conhecia de vista, a outra não. Eu olhei para essa irmã e falei, irmã, como que a senhora vai sair, irmã, para o culto com essa saia colada, irmã, com a calcinha toda marcando no teu corpo, irmã? Isso aí provoca lascívia. Qualquer homem vai olhar para o seu corpo prostituição. E aí ela disse, tem 2 meses que eu voltei para a presença do Senhor. Eu fiquei 8 anos na presença do Senhor, e aí tem 2 meses que eu voltei, irmão. Tem problema não, porque tem pouco tempo que eu voltei. 8 anos na presença do Senhor, tem 2 meses que ela voltou, e aí, com aquela roupa, com a calcinha toda mostrando, transparente, com certeza qualquer homem vai olhar para aquilo ali, irmão. Misericórdia. Lamentável. E aí eu falei com ela que Deus não se agradava. É o que acontece com muitos. Né? A Lauriette, irmãos, é triste, lamentável, que Deus mostrou para mim, né? Até a Lauriette, que é uma pessoa assim que desde o começo ali foi uma das primeiras cantoras que cantava músicas evangélicas ali, que, como vocês podem ver na capa, tinha uma aparência de serva do Senhor, aquele brilho do Espírito Santo de Deus, que aos poucos foi sumindo. Foi sumindo porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e que as pessoas, a Bíblia fala pra gente não se conformar com essa era. Ao invés das pessoas se afastarem do que contamina elas, elas estão aderindo a tudo que o mundo oferece a elas. É o caso da cantora Lauriette, que já está totalmente transformada. Toda pintada, toda maquiada, toda vaidosa. Sabe que o adultério é pecado, já está no 2º casamento. E aí, o diabo está cegando ela, porque está achando que está tudo bem, mas não está. Deus me mostrou tratando a cantora Lauriette. Exatamente isso. Porque quando Deus tem algum plano na vida de alguém, ele trata, ele permite situações para não perder aquela alma. Eu vi Deus tratando a Lauriette na área da saúde dela. Eu vi ela até ficando assim. Eu olhava, irmãos, eu vou falar para vocês o que Deus me mostrou, que eu não vou falar além do que Deus me mostrou, nem vou deixar de falar o que Deus me manda falar. Eu vi a Lauriette até passando por um processo assim, ficando por um período, como se fosse assim, com a muleta, numa cadeira de roda, por um período, tá? Como se ela passasse por algum problema de enfermidade, que ela tivesse que ficar por um tempo acamada e ali um pouco imobilizada, paralisada. Paralisada, irmãos. Paralisada, eu vi ela na cadeira de roda. Mas era por um período. Era por um período que Deus, de tratamento de Deus com ela. Porque Deus não está se agradando das vaidades. Deus tem algo com ela. Deus ama a cantora Lauriette. Todo o dinheiro que ela deu, não foi Deus que deu aquele dinheiro para ela, foi ela comercializando, vendendo o evangelho do Senhor, cobrando por shows, cobrando para ir ali nos eventos, ali comercializando o evangelho do Senhor.
Ela sabe muito bem disso. Deus não está se agradando da vaidade e também ela sabe perfeitamente que o Senhor abomina o segundo casamento, é adultério perante o Senhor. E se Jesus voltar e pegar ela, encontrar você, Laurete, no adultério, você não herdará o reino dos céus. Isso que Deus mandou te dizer. Não só você, misericórdia. Shirley Cavalhais tá igual uma cafetina, com a cara cheia de botox, transformada. Eu vou colocar as fotos aí na comunidade, porque eu falo e eu provo. Falo e provo como tá. Irmão, elas estão todas contaminadas. Se olhar a foto delas de 20 anos atrás e agora, você toma até um susto. Aí as pessoas falam assim, irmão Gleison, mas os tempos mudaram hoje em dia, muita modernidade, o mundo se atualizou, irmão. Hoje em dia, o Evangelho de Cristo não muda, o Evangelho de Jesus Cristo não atualiza, o Evangelho de Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Foram as pessoas que se contaminaram com o mundo. No caso das mulheres, com as vaidades. No caso da Lauriette também. Com o ego, entrou para o comércio, para a comercialização do Evangelho Santo do Senhor. Não tem mais aquele brilho do Espírito Santo de Deus que ela tinha logo no início. Vou ler umas passagens da Bíblia, Lauriette, que Deus mandou. Eu leio para você. Se você duvidar, problema é teu. Eu não posso fazer nada por vocês. Só posso apenas falar às casas rebeldes, quer ouçam ou deixem de ouvir, pois casas rebeldes eles são. Adultério, Deus condena e abomina. Vaidades, como você está, Deus condena e abomina. Arranca tudo isso. Se liberte, se converta de verdade a Jesus. Em espírito e em verdade. Caso você queira morar no céu, amém? Vamos à Bíblia. Eu via ela passando por um tratamento ali. E outra coisa que Deus mandou falar, me mostrava também. Uma cantora gospel muito famosa, tá? Muito conhecida, veterana, descendo a sepultura de uma hora para outra. De uma hora para outra, essa cantora evangélica, gospel aí, vai descer. Deus mostrava para mim quem é até. Se Deus permitir, eu vou falar no outro vídeo. Mas Deus mostrava essa cantora gospel morrendo em pouco tempo agora, tá? De uma hora para outra, assim, de repente. Vai pegar todo mundo no susto. Vai pegar todo mundo de surpresa, viu? Deus está abominando esse mundo gospel. Esse mundo do comércio do evangelho. Arrependa-te, Lauriette, enquanto há tempo, porque Jesus te ama. Todo esse patrimônio que... Aí quando começa bem. A Bíblia fala, começa no espírito, no final termina na carne. E aí que é o perigo, viu? Se arrependa enquanto há tempo. Vamos à Bíblia. Jeremias capítulo 2, versículo 19. Tua própria perversidade deverá te corrigir, e tuas rebeldias irão reprovar-te. Isso serve para a Lauriette e para as outras cantoras gospel e para esse povo aí do mundo gospel todo, viu? Não é só para a Lauriette, não. E tuas rebeldias irão reprovar-te. Sabe, pois, e vê que isto é uma coisa má e amarga, que tenhas abandonado o Senhor teu Deus, e que meu temor não está em ti, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos mais à Bíblia. Lucas, capítulo 16, e versículo 18 e 19. Versículo 18. 17 e 18. E é mais fácil passar o céu e a terra do que faltar um traço da lei. Todo aquele que repudia sua mulher e casa com outra, comete adultério. E quem casar com a repudiada por seu marido, comete adultério. Ouviram? É isso. Olha o que Deus diz aqui também, mandou eu falar. Eu ler também em 1 Tessalonicenses, capítulo 2 até o 16. Ora, suplicamo-vos, irmãos,
com respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente da vossa mente, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia não virá sem que primeiro venha a apostasia e que o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de modo que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais, quando ainda estava convosco, de que vos dizia estas coisas? E agora vós sabeis o que o detém, para que ele seja revelado em seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já opera. Somente há um que agora resiste, até que do caminho seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor consumirá com o espírito da sua boca, ou destruirá pelo esplendor da sua vinda. A essa cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça naqueles que perecem, porque não receberam o amor da verdade para que pudessem ser salvos. E por isso Deus lhe enviará forte ilusão para que creiam em uma mentira, para que sejam condenados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, porque Deus, desde o princípio, vos escolheu para a salvação através da santificação e convicção da verdade, para o que vos chamou pelo nosso evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, estais firmes e retendes as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por nossa carta, e o nosso próprio Senhor Jesus Cristo e Deus e nosso Pai, que nos amou e nos deu uma eterna consolação e boa esperança pela graça, console os vossos corações e estabelecete em toda boa palavra e obra. Amém? Vamos finalizar aqui. Como o recado é para que essas pessoas se arrependam, tanto Renálida quanto Lauriette, quanto todas as outras que estão assistindo, serve para mim, serve para todo mundo, tá? A Bíblia fala em Apocalipse, capítulo 2, e versículo 5. Lembra-te, portanto, de onde tu caístes, e arrepende-te, e faz as primeiras obras. Senão eu virei a ti rapidamente e removerei teu candelabro de seu lugar, se não te arrependeres. Tá ouvindo? Arrependam-se enquanto há tempo. E a Bíblia ainda diz aqui, para você saber que Deus, olha o que Deus faz. Apocalipse 3, capítulo 19. A todos que eu amo, eu repreendo e castigo. Sê zeloso, portanto, e arrepende-te. Amém? A mensagem é: arrependei-vos, já é chegado o reino dos céus. Jesus está voltando. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Grande beijo. Tchau. A outra querendo aparecer. Sempre ela quer aparecer. Sempre. Dá tchau pro povo. Tchau. Beijo, irmão. Orem por mim, viu? Em nome de Jesus. Não se esqueçam de me incluir nas orações de vocês. Porque eu sempre, todos os dias, estou orando por vocês. Grande beijo. Tchau.